Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta pelo canal TV Timão, as informações, os bastidores e o dia a dia do Corinthians. As informações mais relevantes nas últimas horas a gente reporta para você a partir de agora. Antes, deixe o seu like aqui no canal, faça o seu comentário, a sua opinião sempre é muito importante e é respeitada, independente do ponto de vista que você tenha. É um direito e aqui a gente respeita. Deixe também o seu joinha, ajuda demais. Compartilhe o link do canal em grupos de WhatsApp, em mídias sociais e dá o seu ripar. Assim o YouTube entende que o conteúdo é importante e distribui o vídeo para mais corintianos como nós. Sejam todos bem-vindos. Defesa abandona o barco. Advogado não defende mais Augusto Melo. Pessoal, a situação do Augusto Melo não está fácil. O advogado de defesa de Augusto Melo, que atualmente está impedido de exercer o cargo, está suspenso aí da direção do Corinthians até que o procedimento de impeachment seja julgado, o Cury não é mais advogado de defesa de Augusto Melo por divergências. Mas o que aconteceu? Cara, foi a treta que rolou no último sábado, O Augusto Melo foi com seus apoiadores, munidos de um ofício que foi assinado pela então secretária. Numa canetada, ela reconduziu Augusto Melo ao cargo, só que os diretores e o jurídico do Corinthians entendeu que aquele documento, aquele ofício, não tinha base legal para surtir efeito. Rolou uma treta, a polícia foi chamada, enfim, a gente já falou sobre isso. Só que o advogado Augusto Melo, o Cury, não foi informado dessa decisão. E, obviamente, agindo na emoção, Augusto Melo se enterrou ainda mais numa avalanche de problemas. Obviamente não foi, para dizer o mínimo, a melhor atitude que Augusto Melo poderia ter tomado, ainda mais à revelia, ou seja, ao desconhecimento do seu advogado de defesa. Enfim, enfiou os pés pelas mãos e deu ruim para ele também, viu? A decisão foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo escritório de advocacia Cury e Augusto Neves. Na nota, o defensor aponta discordâncias em relação à estratégia de defesa, a qual afirma ter sido reformulada após orientação de terceiros. Ele alega ainda que medidas foram tomadas sem a ciência prévia ou qualquer concordância da equipe jurídica e menciona ainda uma mudança abrupta nos rumos do processo. Foram palavras bonitas, para falar para o Augusto Melo, você agiu, não me falou nada, meteu os pés pelas mãos, tomou uma atitude que só te prejudicou ainda mais e desse jeito não dá, meu amigo, não dá para te defender desse jeito não. Quer agir por conta própria, na emoção e deu ruim. O advogado ainda termina a nota desejando boa sorte ao Augusto Melo. E o Romeu Thomas Júnior foi ou não afastado do Conselho Deliberativo? Não foi, pessoal. Ainda na mesma canetada, a secretária, a Maria Ângela de Souza Ocampos, ela tentou destituir o Romeu Thomas Júnior do cargo, mas, segundo o entendimento do corpo jurídico, o ofício que ela assinou não tem eficácia, não produz efeitos. De acordo com eles, segundo os mesmos, com base ainda no estatuto do clube. Na tarde desta segunda-feira, o Conselho de Orientação e a Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians publicaram uma carta aberta discordando da medida tomada pela primeira secretária da Comissão de Ética. Nesta carta, eles afirmam que não é competência do órgão, ou seja, a Comissão de Ética, decidir ou não pelo afastamento de um membro do Conselho Deliberativo. Abre aspas. A Comissão de Ética é órgão fracionário e subordinado ao Conselho Deliberativo. Não detém competência decisória em situação alguma, sendo ente responsável pelo regular procedimento de apurações, cujos achados serão submetidos à decisão final e soberana do Conselho Deliberativo, e somente isso. Para além de todos esses pontos, inexiste qualquer competência da Comissão de Ética para decidir sobre o afastamento de membro do Conselho Deliberativo do clube, posto que o artigo 89 do Estatuto do Esporte Clube Corinthians Paulista determina que a Comissão de Ética compete somente os poderes de conhecimento, instrução e exarar parecer relatório de processos disciplinares contra integrantes da diretoria e dos conselhos Deliberativo, Orientação e Fiscal. Ainda, a carta cita o artigo 89
como competências da Comissão de Ética conhecer, instruir e relatar processos disciplinares relativos aos membros do próprio Conselho Deliberativo e às diretorias do CORE, do Conselho Fiscal, podendo, para tanto, colher provas, tomar depoimentos e solicitar informações de todos os poderes do Corinthians. Fecha aspas. O presidente em exercício, interinamente, Osmar Stabile, além do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, que, segundo o entendimento do jurídico do Corinthians, não foi afastado, pelo motivo que eu já expliquei para vocês, aí eles registraram um boletim de ocorrência contra Augusto Melo, que está sendo aí acusado, pelos dois, de tentar, em tese, dar um golpe para retomar o poder. Melo, por outro lado, também registrou o boletim de ocorrência contra o metaleiro, que, segundo ele, o teria ameaçado. Portanto, resumindo, segundo a Comissão de Justiça e do Conselho de Orientação e ainda do Conselho Deliberativo do Corinthians, esta mobilização para que Augusto Melo fosse reconduzido à presidência do clube foi ilegítima e sem qualquer respaldo no estatuto do próprio Corinthians. Sobre essa baderna extra-campo, os jogadores comentam que não tem como se desvincular e o rendimento da equipe passa diretamente pela bagunça extra-campo. Fábio Santos, ex-lateral do Corinthians, fez o seguinte comentário, abre aspas: "O que tem acontecido extra-campo tem refletido demais em campo. O torcedor está muito chateado com o que está acontecendo na política e é impossível você desvincular uma coisa da outra. Você vê o semblante dos jogadores durante o jogo que alguma coisa não é natural. Salário atrasado aqui todo mundo já jogou. A questão não é essa. Imagina o jogador sábado, na concentração, vendo essa cena. Essa briga que está acontecendo. Como é que o cara vai imaginar que as coisas vão acontecer de uma maneira positiva? É muito difícil." Fecha aspas, afirmou Fábio Santos. Não bastasse tudo isso, tem a volta dos que não foram, Rubão afirma que não está se aproximando novamente da direção por cargo e sim para apoiar o atual presidente em exercício. O Rubens Gomes, o Rubão, foi diretor de futebol do Corinthians no início da gestão do Augusto Melo, era um dos aliados do Augusto Melo, porém o dirigente foi desligado após atritos com a presidência. Inclusive, a gota d'água, segundo pessoas dentro do Corinthians, foi aquele contrato absurdo com o Rojas, que o Corinthians pode até tomar uma punição severa da FIFA por conta do acordo que não foi cumprido, uma cláusula absurda de atraso, que se o Corinthians atrasasse mais uma parcela, o jogador poderia romper unilateralmente, o Corinthians teria a obrigação de pagar todo o contrato, mais de 40 milhões de reais. Deu ruim, cara saiu, o Corinthians ficou com a dívida. Só resumindo para você se lembrar, foi isso que aconteceu. Aí o Rubão culpou o Augusto Melo culpou o Rubão caiu. Sobre a aparição dele na Neoquímica Arena e a aproximação dele novamente em Parque São Jorge, ele falou que não está em busca de cargo e sim de apoio, abre aspas. Nesse jogo que eu fiz questão de aparecer para dar um apoio institucional ao Corinthians pelo fato do que aconteceu no sábado à noite. Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, as pessoas tentando dar um golpe e tomar o poder à força. Isso é contra os princípios do Corinthians, que é o time da democracia, que lutou pela democracia e é um clube democrata. O pedido de impeachment do presidente foi votado e ele foi afastado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho é soberano, não podemos, na calada da noite, ter um grupo que entra dentro da sala da presidência e tenta tomar o poder a qualquer custo. Fui prestar minha solidariedade ao atual presidente, que está em exercício, e mostrar que o Corinthians está unido em torno do seu estatuto, do seu clube e do seu conselho. O conselho é soberano e não vamos permitir que isso aconteça. Foi só uma visita institucional, um apoio institucional, falou Rubão. Ele seguiu. E dizer mais, não tenho pretensão nenhuma de voltar e nem exercer nenhum tipo de cargo no Corinthians, concluiu o conselheiro. Em meio a tudo isso, Corinthians é condenado e pode tomar um transfer ban da FIFA. O Tribunal de Futebol da FIFA condenou o Corinthians a pagar 6,5 milhões de reais, 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por atrasos no pagamento do empréstimo do meio-campista Maicon. As parcelas se referem aos meses de março de 2023, outubro de 23, abril de 24 e novembro de 24. A dívida está suspensa nesse momento por conta de um recurso do clube, ainda em andamento na Corte Arbitral do Esporte. Esse valor pode ser ainda maior se incidir sobre ele juros, sobre as parcelas pendentes, além de multas. E se não pagar, aí, meu amigo,
pode tomar um transfer ban da FIFA, ou seja, pode contratar, mas não poderá registrar os jogadores, uma espécie de sanção que é imposta em casos semelhantes pela entidade máxima de futebol. Por isso que eu sempre cobro aqui a responsabilização conjunta. Quem era o presidente do Corinthians em março de 23 e outubro de 23? Quem era o presidente do Corinthians em abril de 24 e novembro de 24? Então assim, cara, se fazer dívidas e deixando para a próxima gestão e a gestão para outra próxima gestão, cara, não faz sentido nenhum. Tende a haver uma legislação rigorosa que realmente puna. Ah, por quê? Porque o clube está atolado em dívidas. Olha a situação que o Corinthians está. Aí um fica jogando para as costas do outro para um e não resolve. Tem que haver um planejamento financeiro, tem que haver uma responsabilização. Não vira bagunça, cara. Enfim, depois os caras falam, você está sendo tendenciosa. Eu não quero saber quem é o nome. Eu quero saber que quem está lá seja, pelo menos, corintiano. Porque do jeito que os caras tratam o Corinthians, eu acho que isso aí não é amor pelo clube, não. É amor por status, amor por poder, por qualquer outra coisa. Porque dilapidar o patrimônio, fazer negócios sem ter um respaldo, principalmente financeiro, é fácil. Quero ver honrar os compromissos financeiros e tirar o Corinthians desse atoleiro, desse mar de dívidas e de ações judiciais que está hoje. É difícil. E olha só, pessoal, atualizações sobre Alex Santana. Fabinho Soldado, que é o diretor executivo de futebol do clube, afirmou que as negociações seguem. Realmente há uma possibilidade de Alex Santana sair do Corinthians por empréstimo, ao menos nesse primeiro momento, e que se o Corinthians quiser contratar, saídas devem acontecer. Abre aspas. Sobre o Alex, para que chegue reforços, precisa ter alguns movimentos de saída. Sendo específico sobre o Alex, existe algum interesse e não é só nele, mas é normal nesse movimento na janela. Eu estou muito feliz com o Alex, a comissão também. Ele nos ajudou desde quando chegou, mas vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta. Ainda não tem nada concreto sobre isso. Vamos analisar, trazer para dentro e entender melhor a forma de agir. Fecha aspas. Bom, nesta segunda-feira também foi sorteados adversários aí da 8ª rodada da Copa do Brasil e o Corinthians irá enfrentar o Palmeiras. Fabinho Soldado também comentou sobre o assunto. Abre aspas. Não dá para escolher adversário. O adversário também sabe do tamanho da equipe do Corinthians e nós reconhecemos também a força do adversário. Já que está aí e saiu o sorteio, é trabalhar bastante para quando chegar nesse momento, a equipe do Corinthians consiga entrar em campo e desempenhar um bom futebol. Ele seguiu. Nós sabemos de toda a dificuldade que o clube está passando, mas temos que fazer a nossa parte. A gente espera que em 2025 a gente consiga passar da melhor forma e se concentrar naquilo que temos o controle, que é nos preparar bem para os jogos e treinamentos. Finalizou Fabinho Soldado. Pessoal, os jogos de ida das 8ª da Copa do Brasil vão acontecer entre os dias 29 e 31 de julho. Já os jogos da volta acontecem entre 5 e 7 de agosto. O Corinthians disputa a primeira partida em seus domínios. A bola rola na Neoquímica Arena. Já o jogo da volta acontece na casa adversária no Allianz Parque. E não é só a rivalidade, né? A classificação vale também uma boa grana. O vencedor aí avança de fase e embolsa R$4.740.750. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixem o like, inscrevam-se gratuitamente, compartilhem os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até um próximo encontro.